Bom dia, precioso irmão, preciosa irmã. Você que parou um momentinho para ver este vídeo, certamente você estará recebendo o benefício ou os benefícios que você necessita da palavra de Deus. Não trata-se do homem falando ou ministrando, mas o nosso Deus ministrando através do seu dom. Neste momento, quero ler nas Sagradas Escrituras, no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, onde diz assim: E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo nos afirmando que Deus não se agrada da exaltação, daquela autopromoção que o ser humano é tão tentado em fazer. Aquela referência exagerada de si próprio, apontando sempre as suas qualidades e tentando sobressair sobre os demais. E que esse risco corre cristãos autênticos, bons cristãos, boas cristãs, boas pessoas. O apóstolo Paulo não era mau, era um apóstolo, um servo de Deus por excelência, mas ele disse aqui, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Então a revelação é para nos impulsionar para cima, para a nossa fé de arrebatamento, e não para praticarmos exibicionismo pessoal sobre os demais. Eu quero ler também na versão King James, pois eu li na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, só para vermos aqui algumas variantes em algumas palavras. 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 7, na versão King James, está assim: E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Sim, somente até aqui. Bem, então, em ambas as versões das Sagradas Escrituras, mostra que é próprio do ser humano aquela exaltação, aquela euforia, né? Então, até certo ponto ela é tolerada por Deus, mas aqui na versão King James disse sobre acima da medida. Então, quando chega num certo nível, então Deus regula para que o seu servo, a sua serva, não se perca por causa desse tipo de tentação e de comportamento. Não quer dizer que você vai para o inferno se você é um eleito de Deus, uma eleita. O eleito não pode ser enganado. Fique tranquilo, porque o eleito de Deus não será enganado. Agora, como? Não quer dizer que você não será impune, terá impunidade, não. Se começar a passar dos limites, então Deus tem um regulador. Eu costumo chamar de freios e contrapesos. No outro vídeo eu já falei e referi um pouco sobre este assunto. E então Deus tem como que um freio de mão para puxar ali, perdão pela expressão, mas é um modo para ficar um pouco mais claro, mais didático, para compreendermos que os nossos excessos são regulados por Deus para não avançarmos o sinal. Bem, eu quero tomar na mensagem intitulada Eu Sei, vou mostrar aqui para que você possa ter conhecimento. Essa mensagem aqui, ó, intitulada Eu Sei. No seu parágrafo 23, o profeta fala sobre freios, sobre arreios e freios nos problemas. Agora, um dos modos de operação, modus operandi de Deus, é através dos problemas. Então as faixas de freios ou o sistema que Deus usa, ele usa os problemas. E esses problemas então são liberados para a nossa direção à medida que estamos com muita velocidade. E aí então esses problemas vai fazer como que contrapesos ou freios para então regular o nosso comportamento, porque senão a revelação, que é para ser uma bênção, é uma bênção, com certeza, passa
a atrapalhar tanto a nossa vida espiritual quanto a vida de outras pessoas, certo? Então Deus envia problemas. Só que fique tranquilo, esses problemas também, quando são permitidos por Deus, eles são controlados, como que num controle remoto ali. Mas nem é remoto, Deus está dentro de nós, está dentro de você, está dentro de mim, Ele está agindo no seu povo. Mas não estamos isentos desses problemas se eles forem necessários. Parágrafo 23, o profeta diz assim: e por que Deus permite que problemas venham? Deus coloca arreios nos problemas, coloca freios neles e faz com que obedeçam a Ele. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Tem problemas? Sim, você tem problema, irmã, irmão, ouvinte? Sim, mas quando esses problemas são liberados por Deus, Ele faz isso. Os problemas lhe obedecem. E aqueles problemas nos fazem, ou aqueles problemas nos trazem a um comportamento mais íntimo com Deus. Não tinha havido arco-íris até que o dilúvio veio, mas depois Noé foi pressionado a uma condição em que ele estava flutuar 40 dias e noites debaixo de uma tempestade, e a pequena arca betumada subindo e descendo nas águas. Foi depois que a inundação cessou que ele viu o arco-íris pela primeira vez, o pacto da esperança, o pacto da promessa. Depois que ele passou pela tribulação, só então ele viu a promessa. Esta é a maneira que você vê a promessa, depois que você tenha passado através da tribulação. Eu gostei daquele poema ou salmo: devo eu ser facilmente levado ao céu em um leito florido, enquanto outros lutaram para alcançar o prêmio, navegando através de mares de sangue? Nós pedimos por conforto e paz. Deus nos dá o melhor que Ele poderia nos dar: provas e tribulações. É melhor que conforto e paz. Nosso conforto está além do rio. Que parágrafo, né? Parágrafo 23 desta mensagem citada. Me aguarde. O Espírito me toca para me ler um trecho seguinte aqui. Por quê? Porque alguns podem ser tentados, neste exato momento, a pensar: mas eu não tenho que passar pela grande tribulação? A igreja vai ser tirada antes. Noé passou pela tribulação? Calma um pouquinho. A aplicação deste assunto, deste aperto, é para fazer com que vejamos Deus logo após passar pelo problema. Aqui falou de Noé, mas deixa eu ler aqui na sequência para você ver que o próprio Abraão, eu li o 23, né? Eu vou ler para você aqui o 25, para você ver que Abraão, nos carvalhais de Manre, ele teve um encontro com Elohim. E ele viu Elohim depois também de Abraão ter passado por problemas. Então, somos a semente de Abraão, a continuação de Abraão. Então, nós também será semelhante. Veja bem, depois de Abraão ter visto a terra se tornar estéril e a seca vir, isto foi Abraão, e Ló separou-se dele por si mesmo e foi viver num mundo de delícias. Isto aconteceu depois dele ter ouvido os lamentos e clamor de seus servos, sem grama. Quer dizer, sem pastos, né? Os pastores do gado de Ló discutiam com os pastores do gado de Abraão por falta de pasto. Isso é um tipo de hoje, né? Muitos pastores brigando também por falta de pasto e lutam por causa de poder e assim sucessivamente. E às vezes até colocando a revelação no meio, dizendo que é porque eu estou revelado disso e você não está. E na verdade, quando está tentando juntar para si discípulos após si, ou angariar simpatia das pessoas: olha, eu tenho pasto, você não tem. É uma aplicação.
Deixa eu continuar. Parágrafo 25 aqui. Depois de ter ouvido os lamentos. Sim, já li. 100 grama para o seu gado. Mas ele se manteve na terra que Deus deu a ele e disse para morar nela. Qual é essa terra hoje? A palavra de Deus. Naqueles dias era uma terra física, mas hoje a terra é você não sair da palavra. E como naquele dia, depois dele ter sido tentado, até que sua paciência estava no fim, foi naquele dia quando, após as provas terem terminado, ele falou face a face com Elohim, sob o carvalho, aquele dia. Isto foi depois dele ter sofrido suas provas, após ele ter atravessado os problemas, suportado as provas, que Deus apareceu a ele em forma de um homem. E assentou-se e falou que ele era casado e que o nome de sua esposa era Sara, e disse que ela riu dele atrás da tenda. Foi lá que Abraão chamou-o de Elohim. Isto sucedeu após a tribulação. Então veja bem, não precisa de interpretar nada. O hermeneuta, o intérprete de Deus, é o próprio Deus, o Espírito Santo, revelou ao seu servo profeta, e então isso está à disposição na dispensa de Deus, para que os ministrantes, os servos de Deus, acessem isso e coloquem isso nas mãos do povo, para que o povo alimente-se da palavra de Deus. Bem, então, aqui provou que Noé atravessou a tribulação ali do dilúvio e viu Deus nisso. Mas Abraão também passou por provas e por tribulações, finalmente encontrou com Elohim face a face. E seria diferente hoje com você, comigo? Então, os apertos, os problemas, é um sinal de Deus trabalhando em nosso favor. Quanto mais, aqui não falou nada dos excessos ainda, tá? Vou ler daqui a pouco em outra mensagem. Sim, então li parágrafos 23 e 25. Quero tomar também parágrafo 15 da mensagem Fazei muitas covas neste vale, também mostrando aqui para você. Essas muitas covas é que quanto mais covas fizessem no vale, mais água em abundância ia ser coletada, ia encher aqueles vales, aquelas covas. Então é isso. Então, fazendo muitas covas. Satanás tem as suas covas também. Ele manda fazer covas, né, para poder colocar as pessoas que ele angaria, pessoas mortas, e tenta assustar, amedrontar as pessoas com aquele monte de covas do seu cemitério. Mas Deus conforta e consola-nos com muitas covas cheias de água. Bom, aqui nesse parágrafo 15, que eu já até li, mas ele tem tanta riqueza aqui, que no vídeo anterior ficou muita coisa de fora. E eu quero mostrar aqui para você que o profeta mostra que o livro sagrado, o livro todo é um mistério, porém está fatiado em mistérios. Já me referi a isto. Mas o que eu quero mostrar nesta ocasião sobre humilhação versus exaltação, ou exaltação versus humilhação. Então, aquele que exaltar-se será humilhado, mas aquele que humilhar a si mesmo será exaltado. Então, se alguém pensa que está no topo, está no direito de insultar os seus servos, os seus conservos, né? Jesus fala disso, daquele ministro espancador que está numa posição ali elevada, acima ali das pessoas, com o poder da fala, num púlpito, numa plataforma, ou mesmo em um canal de comunicação, e muitas das vezes se dá o luxo de espancar os outros, e a cada 5 minutos da sua pregação está apontando autoelogios para a sua pessoa. Eu não sou falho nisso, eu não sou falho naquilo, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo outro. Agora,
aquele outro ministro não faz isso. E assim por diante. E aí o efeito Absalão, né? Absalão, quando queria tomar o reino do seu pai Davi, se colocava ali, exaltando a si mesmo diante do povo e pejorando, rebaixando o ministério do seu pai Davi, no caso. Mas o espírito de Absalão hoje tende a rebaixar os outros ministérios, para que as pessoas comecem a falar, então não vou ficar mais com esse pastor, porque vai me faltar pasto, vai me faltar alimento, porque aquele pastor falou que ele sim. Então, muito cuidado para os nossos emblemas pessoais, os nossos distintivos, o nosso logotipo, que nós estamos tentando imprimir a nossa marca pessoal, ao invés de imprimir a marca de Cristo. Então, isto é um momento muito oportuno para Deus chegar, se você é um eleito, é claro, né? Deus se importa com você, Ele vai chegar e vai começar a colocar problemas e frear você, para que então você não cometa esses excessos e venha prejudicar a si mesmo e a outros. Bem, parágrafo 15 desta mensagem, o profeta fala aqui assim: agora o Senhor pode curar todo tipo de doença, se pudermos crer que Ele cura. Eu sei, e o tenho visto fazer tantas coisas, simplesmente quero crer que tudo o que pedimos nós recebemos. Isto é certo. Temos que crer desta maneira, e agora confiamos que o Senhor nos abençoará. Agora, este velho e bendito livro é o livro dos livros. E há somente um que pode interpretar corretamente este livro, e este é o Espírito Santo. Ele é o escritor dele e é o único que pode realmente interpretar. Não importa quão bem achamos que o conhecemos, não o conhecemos, até que o Espírito Santo nos revele. Por quê? É tudo um mistério, está fatiado em mistérios. E Deus disse que Ele fez assim de propósito. Aqui que eu quero que você note. Eu estou lendo todo o parágrafo para você compreender o contexto. Porém, essas últimas frases aqui, desse parágrafo. Deus fez assim de propósito, de modo que Ele pudesse escondê-lo dos sábios e entendidos. Mas Ele o revelaria aos pequeninos que o aprenderiam. Agora, queremos ser pequeninos no Senhor. Então o profeta nos encaminhou, ele afunilou isso aqui até o ponto de você desejar. Se você é um servo, uma serva de Deus, é um filho, uma filha de Deus, não um servo, e você é eleito, é escolhido para o arrebatamento, você se enquadrará perfeitamente aqui. Você vai desejar a ser pequeno. Você não desejará ser um sabe-tudo, uma sabe-tuda, tudo. O profeta então diz, queremos ser pequenos no Senhor nesta noite. Eu digo nesta manhã, né? Estou falando aqui antes do amanhecer. Veja quão simples você pode ser. Olha, que exortação do profeta. Veja quão simples você pode ser. E amanhã à noite, penso que tenho, se o Senhor permitir, tenho uma mensagem sobre isso, sobre a simplicidade disso. Muito bem. Já mencionei a mensagem no início, né? A literatura, o sermão e também o parágrafo, né? Parágrafo 15. Eu não lerei outros parágrafos neste vídeo, somente esses aqui, ainda que eu me refira a algumas outras citações. Bem, então ser pequeno, eis aí o segredo. E assim então estaremos recebendo do Senhor. Agora, se desejarmos ser grandes perante os homens, perante as pessoas, recebemos a revelação da palavra de Deus e começarmos a ir para lá, para cá, para cima, para baixo com isso, e ao invés de usar como edificação, usarmos isso como marketing pessoal, como para fazer aparecer diante das pessoas,
E então, começamos a subestimarmos nossos irmãos de ministérios, né? Então, Deus com certeza não vai deixar isso passar em branco. Ele vai chegar e vai agir sim. Eu quero ler aqui a parábola em Lucas, capítulo 18, verso 9 a seguir, a parábola do fariseu e do publicano. Que diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Irmãos, eu quero, antes de entrar nessa leitura, deixa eu falar algo aqui. Não entenda mal. Jesus deu um comando escriturístico, em outra escritura, dizendo que somos a luz do mundo, o sal da terra, e que uma luz é feita para brilhar, para alumiar, e não se coloca em lugar escondido, mas coloca no veladouro. Ele diz também que aquilo que nós ouvimos entre paredes é para anunciarmos sobre os telhados, O que ele está dizendo? Que temos que dar publicidade à palavra de Deus, sim. O evangelho não é feito para ser encaixotado, não. Deus quer homens, quer ministérios que levem essa palavra adiante, sim. Torna isto público. Agora, o que está sendo condenado aqui é usar isso para promoção pessoal. Temos que promover o evangelho, tocar a trombeta do evangelho. Deixar que o evangelho, né, a trombeta de Deus, seja tocada. E não sufocar o som da trombeta do evangelho para a nossa trombeta humana aparecer. É isso. Então, e fariseu é bom nisso, nessa arte. O profeta Irmão Branco chega a dizer que fariseu é quase que sinônimo de ator. Ator. Que consegue fazer uma cena que ele mesmo não é aquilo. Ele apenas aparenta. Então o fariseu é ótimo para tentar mostrar para todo mundo que eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu sim tenho boas obras. Então é esse espírito que está sendo combatido aqui por Jesus. Então vamos à leitura. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes. Deixa eu ver quando eu parei. Roubadores. Jejuo 2 vezes na semana. Tá vendo? Fez questão de dar a estatística, né? Se fosse para desenhar um gráfico aqui da vida do fariseu, então você teria que fazer essa curva mostrando todas essas obras do fariseu. Eu estou no verso 12. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Por quê? Porque é correto dar os dízimos. Agora, tudo bem. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu li Lucas 18, verso 9 ao 14. Mas eu quero deixar também na versão King James. Eu li na versão João Ferreira, só para você ver algumas variantes, e isso é para um maior proveito nosso. Para você ver que as escrituras confirmam a si mesmas, né? Então, Lucas 18, verso 9, a seguir. E ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, extorsionários, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Eu
jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto eu possuo, ponto. E o publicano, estando em pé, de longe não queria levantar seus olhos ao céu, mas batia sobre o seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aqui agora a conclusão, né, que Jesus mostra. Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa, em vez do outro, porque todo o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Que Deus abençoe sua palavra bendita. Estamos indo já para o nosso encerramento, mas eu quero apenas considerar algumas escrituras aqui, vou apenas citar, né, que vão trazer um reforço para nós, uma confirmação desse percurso sobre humilhação versus exaltação e exaltação versus humilhação. Então, lembrando do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12:7, onde ele diz: e para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então, um mensageiro de Satanás. Então, seja uma doença, seja algum modo de oprimir, mas é um modo como Deus utiliza para fazer essa pressão necessária. E Paulo, creio que ele não estava cometendo nenhum pecado, nenhuma torpeza, mas veja, se ao apóstolo Paulo foi dado esse tipo de freio aqui, de controle, quanto mais conosco também, né? Vamos então aqui, Provérbios 16, 18, você pode tomar essas escrituras e lê-las. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então, se um homem ou uma mulher está passando por algum aperto, dê uma voltadinha na fita, no filme um pouquinho da sua vida e vê o que precisa ser acertado diante de Deus. Às vezes não tem nada, como Jó, simplesmente está acontecendo. Estou dizendo que todas as vezes que acontece alguma coisa é porque temos errado. Às vezes, eu não creio que o apóstolo Paulo tinha errado para receber aqueles problemas. Tá, vamos em frente. Lucas 14, verso 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui é uma citação, né, para reforço, para evitar o efeito Absalão, né? As exibições. De 2 Samuel, capítulo 15, versos 3 ao 6. Estou tomando aqui esta parte. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Então, o efeito furtar corações. Absalão se colocava ali como que numa esquina, para então conversar com as pessoas e se apresentar que ele sim era um ministro que tinha a solução para os problemas daquela pessoa, mas não como Davi, não como o ministério atual que era o do pai dele, que, em outras palavras, deixava a desejar, né? Então, muito cuidado para não fazermos isso, irmãos, e mostrar que o pastor A, B, C, o ministro X, Y está deixando a desejar e por isso as ovelhas ligam. E aí começamos a atender ovelhas de outro campo e resolver os seus problemas ali, assunto de escritório, mas para o pastor daquela pessoa. Ah, mas ela me procurou. O profeta Irmão Brana tinha suficiente senso para remeter o assunto de volta para o pastor daquela pessoa. E, é claro, há os casos que o profeta então atendia, fazia as entrevistas no seu escritório e assim atendia sim as pessoas. Mas tudo tem um centro, né? Quero que você compreenda. Sim. Já passei essa parte aqui. Tornar Absalão. Sobre o final infeliz de Absalão, né? Sabemos que não vou ficar lendo aqui. Mas ele fazia tudo isso, porém o final dele não foi bom, não foi um final louvável, tá? Foi um final infeliz. E Absalão tinha um desejo no coração, estou reforçando, né? No vídeo anterior eu cheguei a começar, mas não pude, não deu para continuar. Inclusive, deixa eu passar aqui para você.
Segundo Samuel, capítulo 18, verso 18. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Então, um dos desejos que estava dentro de Absalão, construir um nome, um memorial, e ele construiu isso. Só que o errado disso não é nem tanto construir o memorial, é o modo de atuação para chegar nisso, né? Tentando rebaixar o ministério que Deus escolheu, o ministério de Davi, e assim tentar implantar o seu domínio. Bem, nós chegamos assim então ao final, tá? Não que a mensagem tenha terminado, mas esse assunto até aqui é suficiente para nos abençoar e para assim então crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até nossa próxima mensagem, se Deus quiser.